tortura, uma herança que recebemos do passado, mas que continua acontecendo hoje em dia com um perfil de pessoas bem definido. São pessoas, em sua imensa maioria, homens, negros ou não brancos e jovens, né? Então, e de uma classe social que nós sabemos bem como funciona no Brasil, é um processo discriminatório que muitas vezes leva para trás das grades pessoas que não deveriam ali estar. E um pano de fundo de tudo isso é que temos uma sociedade que, infelizmente, aceita a prática de tortura. A invisibilidade do fato e a falta de uma ouvidoria externa que ouça e proteja as vítimas cria oportunidades para que o crime aconteça. Neste ano, o governo federal criou o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. O mecanismo nacional não vai dar conta de visitar todas as unidades de privação de liberdade no Brasil. Então é necessário que os estados criem seus mecanismos também. Um terço da população carcerária do país está concentrada em São Paulo, mas o estado ainda resiste em criar um mecanismo estadual de proteção e combate à tortura. Segundo a Pastoral Carcerária, as razões para isto nunca foram apresentadas. São Paulo não tomou passo algum. Embora São Paulo tenha a maior população privada de liberdade do país, nós não sabemos definitivamente o que acontece no interior dos lugares de privação de liberdade no estado de São Paulo. Ninguém sabe o que acontece. Tortura, uma herança que recebemos do passado, mas que continua acontecendo hoje em dia com um perfil de pessoas bem definido. São pessoas, em sua imensa maioria, homens, negros ou não brancos e jovens, né? Então, e de uma classe social que nós sabemos bem como funciona no Brasil, é um processo discriminatório que muitas vezes leva para trás das grades pessoas que não deveriam ali estar. E um pano de fundo de tudo isso é que temos uma sociedade que, infelizmente, aceita a prática de tortura. A invisibilidade do fato e a falta de uma ouvidoria externa que ouça e proteja as vítimas cria oportunidades para que o crime aconteça. Neste ano, o governo federal criou o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. O mecanismo nacional não vai dar conta de visitar todas as unidades de privação de liberdade no Brasil. Então é necessário que os estados criem seus mecanismos também. Um terço da população carcerária do país está concentrada em São Paulo, mas o estado ainda resiste em criar um mecanismo estadual de proteção e combate à tortura. Segundo a Pastoral Carcerária, as razões para isto nunca foram apresentadas. São Paulo não tomou passo algum. Embora São Paulo tenha a maior população privada de liberdade do país, nós não sabemos definitivamente o que acontece no interior dos lugares de privação de liberdade no estado de São Paulo. Ninguém sabe o que acontece.